Reverendíssimo Padre Jonathan, temos essa grande alegria de celebrar hoje com você pela primeira vez a Eucaristia nesse altar. Queridos irmãos do sacerdócio, uma alegria estarmos juntos hoje, sendo testemunhas das obras de Deus, como dizia o Padre Tales na acolhida tão bem dito. Somos testemunhas das obras de Deus realizadas na vida do Padre Jonathan. Reverendo diácono, queridos seminaristas, uma saudação bem carinhosa aos pais do Padre Jonathan, os seus familiares e amigos aqui presentes, a todos paroquianos, como o Padre Tales dizia, irmãos daqui, da paróquia de origem, como também de outras paróquias por onde o Padre Jonathan passou, e onde ele passa, ele cativa, ele marca com essa presença viva, com essa presença forte. Deus preparou esse momento e preparou também essa palavra. Quando meditava as leituras e pedia ao Senhor que falasse, porque nós somos apenas a voz, é Ele que fala, é Ele que conduz, é Ele que inspira. Naquilo que você dizia no início da missa, eu percebi, já está tudo preparado. Porque você começou exatamente com o que eu pensei para a homilia, a promessa. Essa música tão bonita cantou no dia da sua ordenação diaconal, aqui, 15 de novembro do ano passado. Ó Deus, eu vim aqui para dizer que eu não tenho nada além da tua promessa. Eu não tenho nada além. E é essa promessa que marca a história da humanidade e a nossa história pessoal. A promessa que Deus fez desde o início, quando nós nos afastamos, quando saímos do paraíso, Gênesis 3, versículo 15, lá o Senhor já promete, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela vai esmagar a tua cabeça. O Senhor promete que a serpente causaria ferida, mas a serpente seria derrotada, porque a descendência da mulher lhe esmagaria a cabeça. Essa foi a primeira promessa que o Senhor fez, dizendo já desde o início que não nos abandonaria, mas que viria ao nosso encontro para nos salvar. Não nos deixaria fora do paraíso, onde entrou tudo isso que nós repelimos tanto. Entrou a morte, entrou o sofrimento, entrou as trevas. Fugimos dessas coisas, porque não fomos feitos para elas. Repelimos tudo isso, porque Deus não nos criou para essas coisas, mas nos criou ao contrário, para a vida, para a eternidade, para vivermos na sua luz, na sua comunhão com Ele no paraíso. Por isso que essas coisas nos causam tanto sofrimento, por isso que nós repelimos com tanta força essas coisas da nossa vida. E o Senhor já naquele momento prometeu que viria, que nos salvaria, que não nos abandonaria. E através dos profetas foi conduzindo o povo de Israel até chegar à plenitude dos tempos. É assim a história da humanidade. E é assim também a nossa história pessoal. É assim também a sua história. Como que Deus um dia lhe fez uma promessa e veio lhe conduzindo ao longo desses 9 anos de formação, de caminhada, até chegar à plenitude, que é esse momento. Até chegar ao altar, onde pela primeira vez você preside a Eucaristia. Aqui se cumprem as promessas de Deus. Como foi com o povo de Israel, também foi com você. A promessa não se realizou de imediato. A promessa, para que se realizasse, passou por muitos desafios até o final. Basta olhar como que o Senhor teve que tirar o povo do Egito das escravidões, como o Senhor nos tira das nossas escravidões, nos faz atravessar desertos. Quantos desertos ao longo desse ano, desses anos, você não viveu, não experimentou? Os desafios da vida vocacional, os desafios da formação. A igreja, nossa mãe, é sábia quando coloca um tempo tão longo. Alguns questionam, 9 anos de formação?
Nossa, mas é muito tempo. E não desiste. Não. Quem tem que estar aqui, não desiste. Persevera até o fim. E Deus dá essa graça. Aquele a quem Deus chamou, Deus faz perseverar. Deus sustenta, Deus mantém de pé. E assim como com o povo de Israel, Deus quis que o povo experimentasse o seu amor, o seu cuidado, a sua providência ao atravessar o deserto. Deus também quis, em todos esses desafios e dificuldades da vida, que você experimentasse o quanto Ele te ama, o quanto que Ele está perto de você, o quanto que Ele não te abandona. Todos esses desafios são providência de Deus, para a gente perceber que Deus está perto de nós, que Deus não nos abandona. Deus podia do Egito ter levado o povo de Israel até a terra de Canaã, entrava em Jericó e já estava tudo bem, maravilhoso. Inclusive essa era a expectativa do povo de Israel. Nós, quando começamos a caminhada vocacional, talvez poderíamos pensar isso. Naquele tempo em que Padre Cláudio aqui te acompanhava e te fazia estudar e conhecer a fé e aprofundar-se no catecismo da Igreja Católica, poderíamos dizer que no final daquele tempo você já estaria pronto para ser sacerdote. Receberia a ordenação e está tudo certo, a servir. Mas a Igreja providencialmente põe esse tempo de formação, assim como o Senhor providencialmente quis que entre o Egito e a terra de Canaã estivesse um deserto, para que o povo de Israel, despojado de tudo, pudesse experimentar o cuidado do seu Senhor. E isso é o que mais marca o nosso tempo de formação. Que você possa olhar para a sua história e encontrar nela, como Josué, capítulo 24, convida o povo de Israel. Encontra na tua história a presença de Deus. Encontra em todos esses desafios e dificuldades, em todos eles, encontra sempre o Senhor que esteve ao teu lado e que continuará. Foi só uma palhinha, foi só o começo. Foram 9 anos de muitos anos que virão pela frente. 25, 30, 40, 50 anos de sacerdócio. Quantos anos Deus conceder e quantos mais melhor. Vividos a partir dessa experiência de Deus na sua vida. Daquele que te acompanhou e sempre vai te acompanhar, sempre vai estar do teu lado. Quando no Evangelho escutamos a plenitude, vemos que até o último momento, a promessa é realizada com sacrifício, com entrega. O Evangelho começa dizendo que Judas saiu do cenáculo, então Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem. Sabendo com que morte ele ia morrer, como ele ia levar a salvação, como ele ia realizá-la, como chegaria a essa plenitude, onde o Senhor então cumpriria a promessa de nos salvar, de nos tirar do pecado e de nos dar uma vida nova. Fazer novas todas as coisas em seu Filho Jesus Cristo, como ouvimos na segunda leitura de hoje do livro do Apocalipse. Aquele que faz novas todas as coisas, vence a morte com a sua ressurreição, nos liberta do pecado e nos dá uma vida que vem do alto. Mas para chegar até essa grande graça, o Senhor passa pela cruz, o Senhor se entrega, o Senhor dá a sua vida. Até o último momento, o que é pedido de nós? A entrega, o sacrifício, o dar-se inteiramente. E assim como Jesus faz questão de dizer, ninguém toma a minha vida, sou eu que a dou por mim mesmo. Dessa mesma maneira, ontem nós fomos testemunhas, ninguém a tomou, você a deu. Em todos os seus queros, como eu dizia no retiro, são vários queros para a gente se dar conta do que nós estamos fazendo. Estamos nos entregando. E essa entrega é tamanha que nós não temos capacidade para vivê-la. Por isso, no final, o último quero vem acompanhado com um quero com a graça de Deus. Porque se não tiver a graça de Deus, a gente não consegue ficar de pé. Se não tiver a graça de Deus, a gente não dá conta. É uma entrega inteira, total, sem reservas. E se não é com a graça de Deus, ela não vai. Por isso a gente termina ali dizendo, quero
com a graça de Deus. E é belo contemplar, quando vemos no sacerdote essa entrega total, como vemos no Cristo essa entrega total para nos dar a vida, para a nossa salvação, como que é o próprio Deus quem vai dando a graça, quem vai conduzindo, quem vai fortalecendo. Tenho certeza que ao longo desses 9 anos, você fez essa experiência. Como formador, posso dizer que vi de perto, como que Deus foi te modelando, e como que você se deixou modelar, para ser aquilo que Deus quer que você seja. Como que você se entregou nas mãos do Senhor, para que Ele fosse te formando, dando a você as virtudes e as graças necessárias para viver a vida sacerdotal. Talvez, em algum momento nos perguntemos, foi a conversa essa semana com um seminarista, por que Deus não chama anjos? Por que Deus chama homens? Somos homens, somos seres humanos, cercados de fraquezas, de limitações. Na convivência comunitária, vocês melhores que ninguém nos conhecem, porque quando a gente convive, o padre conhece a sua comunidade e a comunidade conhece o seu padre. Tem aquele que é tranquilo, aquele que é calmo, tem aquele que é agitado, que é nervoso, que é atacado. Vocês nos conhecem, cada um com o seu dom, com a sua qualidade, cada um entregando tudo de si. E talvez nos perguntássemos isso, mas se colocasse aqui um anjo, não seria melhor? Uma criatura perfeita. Mas Deus quis seres humanos, por quê? Já diz a carta aos Hebreus. Porque o sacerdote é capaz de compreender o seu povo, porque ele mesmo está cercado de fraquezas. Não somos perfeitos, mas somos capazes de compreendê-los justamente por isso. Como nós somos limitados, entendemos a limitação do outro. E entendemos que a nossa vida está para servir a fé e a alegria. Foram palavras do Papa Leão, hoje, na sua homilia, na missa inaugural. Viemos, Guilherme e eu, escutando a homilia do Papa, tão bonita. O Papa se colocou como servo da fé e da alegria de cada irmão. É essa a missão, é esse o ministério do sacerdote. Nós somos servos da fé e da alegria dos nossos irmãos. Alimentar a fé daqueles que Deus colocou aos nossos cuidados. Levá-los para que encontrem a alegria verdadeira no Senhor nosso Deus. E somos capazes de fazer isso entendendo a limitação do outro, porque nós também experimentamos as nossas limitações. E aí está a grandeza da obra de Deus, que toma aquele que Ele quis para si e o modela e o forma. Muitos aqui com certeza lhe conheceram adolescentes, lhe viram crescer, seus pais melhor que ninguém, foram conhecendo o seu desenvolvimento, a sua vida, a sua história, e são testemunhas da obra de Deus na sua vida, de como que o Senhor foi modelando, foi conduzindo, como que o Senhor foi trazendo você até essa plenitude, até chegar a esse grande dia. O Senhor, então, através do seu Filho que se entrega por nós, faz nova todas as coisas, nos dá uma vida nova, uma vida na sua graça, uma vida no seu amor. E essa vida que Ele trouxe, Ele deseja que todos nós participemos dela. E como ela então chega até hoje? Se Jesus viveu há 2000 anos atrás, como que essa vida nova que Ele lá alcançou para nós é alcançada hoje? Através daqueles que Ele escolheu. Instituiu o ministério sacerdotal para que aquela obra que Ele realizou pudesse alcançar a todas as gerações. Por isso o sacerdote é aquele que o Senhor escolheu e o Senhor enviou. A primeira leitura de hoje, por isso dizer que a palavra está providencial, porque a primeira leitura de hoje, falando da missão de Paulo e Barnabé, nos diz claramente que os apóstolos iam visitando as comunidades e vendo a necessidade de que tivesse ali a Eucaristia para alimentar a nossa caminhada,
houvesse ali alguém que desse o perdão dos pecados para nos reconciliar com Deus, alguém que pudesse batizar para fazer com que aqueles que ainda não conhecem a fé se tornassem cristãos. Vendo essas necessidades da comunidade, Paulo e Barnabé colocam em cada comunidade presbíteros. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Nos conta Atos dos Apóstolos na primeira leitura de hoje. Como que os apóstolos vão colocando então presbíteros, sacerdotes para atender a comunidade, para trazer a graça de Deus, para que aquela vida nova que Jesus alcançou seja alcançada hoje, chegue até nós hoje. E de fato, quando vemos a nossa vida, a nossa caminhada de fé, percebemos como que a presença do sacerdote marca a nossa história. A gente fala muitas vezes com muito carinho, o padre que nos batizou, a gente fala do padre que deu a primeira comunhão, a gente fala do padre que nos casou, a gente fala do padre que visitou a nossa família quando a gente esteve doente, a gente fala do padre que esteve no sepultamento dos nossos familiares ou dos nossos amigos. Em todos esses momentos, o Padre nos trouxe a presença de Cristo. E essa é hoje, querido irmão, a nossa missão. E a missão que você ontem iniciou, a missão de ser Cristo para aqueles que Deus confiar a você. Aquilo que Cristo fez, hoje é você quem faz. Chamado a exercer essa missão na pessoa de Cristo, trazer a vida nova, trazer a salvação, trazer a presença de Deus para os nossos irmãos e irmãs. E era algo que o Papa Leão falava também hoje na homilia, é a hora do amor. E convidava, olhem para Cristo e se aproximem dele. Olhem para o amor que Cristo nos tem e nos aproximemos dele, para vivermos nesse amor. Quem nos mostra de modo muito especial esse amor é o sacerdote. E essa é a tua missão, querido Padre Jonathan. Mostrar o amor que Deus nos tem. O amor que se encarnou no seio da Virgem Maria. O amor que se fez homem e veio caminhar no meio de nós, para nos levar de volta à comunhão com o Pai. Essa é a tua missão enquanto sacerdote. Trazer Deus para todos aqueles que o Senhor confiar aos teus cuidados. Seguindo o exemplo de Maria, que deu sim e realizou a sua missão, você ontem deu o seu sim e agora começa a sua missão. Você não está só. Nunca podemos deixar um padre sozinho. Precisamos acompanhá-lo, rezar de modo especial por ele, pedir a graça de Deus para que o Senhor que o chamou o sustente na missão. Nunca deixe de rezar pelos sacerdotes. Nós queremos padres santos, queremos padres maravilhosos, queremos padres que nos atendam com carinho e atenção. Queremos ou não queremos? Queremos ou não? Então a gente tem que rezar. Como que esse padre vai chegar? Como a gente reza. Rezem pelos sacerdotes. É o que nós vamos fazer nesse momento, no começo do teu ministério. Pediria que todos ficássemos de pé e pudéssemos estender as nossas mãos em direção ao Padre Jonathan. Aquele que o Senhor escolheu, aquele que o Senhor visitou. O Senhor foi na tua casa, o Senhor te tomou pela mão, o Senhor te conduziu ao longo desses 9 anos e te trouxe até este altar. Te consagrou ontem pela ordenação, te instituiu sacerdote, no seu sacerdócio. O Senhor que te chamou agora te envia e a tua missão começa. E muitos vão depender da tua entrega, muitos vão depender desse teu sim, muitos vão depender da tua vida doada a serviço. Por isso nós queremos hoje, Senhor, pedir que o Senhor derrame o teu Espírito e a tua graça sobre o vosso Filho, aquele que o Senhor amou e escolheu.
Derrama a tua graça sobre esse que o Senhor hoje envia e que começa, Senhor, o seu ministério. Olha para todas as suas necessidades materiais e espirituais. Derrama, Senhor, a tua graça sobre o Padre Jonathan, para que ele possa ter o seu servo, um servo bom e fiel, um servo que dá a vida, um servo que se entrega. E através dele, Senhor, muitos possam conhecer o teu amor, muitos possam conhecer a tua graça. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, o cubra com o seu manto sagrado. Maria, Mãe da Igreja, assim como a Senhora esteve sempre ao lado do teu Filho Jesus, esteja ao lado do Padre Jonathan em todos os momentos da sua vida. E naquele momento final, em que ele também subir à cruz, que a Senhora esteja ali ao seu lado, ó Mãe Santíssima, como a Senhora esteve ao lado de Jesus, esteja ao lado do seu Filho, cada vez que ele subir à cruz, que ele possa sentir a sua intercessão, que ele possa sentir a sua presença. Derrama, Senhor, por intercessão de nossa Mãe Santíssima, a sua graça sobre o vosso Filho. Amém.